Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira parte do curso de fitoterapia no Sistema Nervoso Central. Dentro desse módulo, nós vamos trabalhar com vocês os principais neurotransmissores, as suas classificações, seus mecanismos de síntese bioquímica e suas principais atividades biológicas. Então acompanhem conosco. O primeiro grupo, como nós vimos na nossa aula passada, é o grupo dos aminoácidos como neurotransmissores, que incluem aí glutamato, GABA, glicina e aspartato. Nós temos o segundo grupo de neurotransmissores classe 2, que envolvem as aminas biogênicas e acetilcolina. Então, envolvem dopamina, noradrenalina, serotonina, adrenalina e também a acetilcolina. O terceiro grupo de neurotransmissores é o grupo dos peptídeos, ou seja, daqueles peptídeos com função de neurotransmissores que incluem aí endorfinas, alguns hormônios, LH, encefalinas, neurocinina A, neurocinina B, substância P, todos esses neurotransmissores com características de peptídeos. Revisando um pouquinho, esses neurotransmissores são encapsulados, são incorporados dentro de vesículas sinápticas para que eles sejam protegidos do processo de degradação. Então, sempre que a gente pensar em neurotransmissores na terminação nervosa, eles estarão incorporados dentro de vesículas protegidos, estocados dentro dessas vesículas sinápticas. Uma outra coisa que nós temos que lembrar sempre é que para o processo de neurotransmissão é necessário sempre uma despolarização do neurônio para que ele possa liberar esse conteúdo das vesículas sinápticas no espaço chamado fenda sináptica. E a partir dessa fenda sináptica, nós temos o deslocamento desse neurotransmissor interagindo com receptores no pós-sináptico e no pré-sináptico. Muito bem, quando nós estamos falando efetivamente do contexto clínico, então, da possibilidade de agrupamento desses neurotransmissores, primeiro que a gente começa falando são as catecolaminas. Catecolaminas que envolvem o grupo de aminas biogênicas que incluem aí a noradrenalina, adrenalina e dopamina, além da serotonina. Nesse contexto, a rota de síntese bioquímica de dopamina, noradrenalina e adrenalina é a mesma, cujo precursor é a tirosina. Tirosina, como eu mencionei na nossa primeira aula, é um aminoácido que é absorvido a partir do ambiente perineuronal para dentro das terminações nervosas, onde a tirosina sofre o processo de hidroxilação, sendo convertida em dopa. E a dopa é convertida em dopamina. E a dopamina é convertida em noradrenalina dentro das vesículas sinápticas em vias neuronais noradrenérgicas. Veja que é curioso que a etapa limitante da reação é a tirosina, a conversão da tirosina em dopa, e que é feita a partir dessa enzima chamada tirosina hidroxilase. A tirosina hidroxilase, ela é, assim como a triptofano hidroxilase, a enzima que limita a velocidade de reação para a síntese desses neurotransmissores. Curiosamente, como nós vamos ver lá na síntese da serotonina, triptofano hidroxilase e tirosina hidroxilase são dependentes das concentrações de vitamina D. Então, quanto menor as concentrações de vitamina D plasmáticas, tanto menor é a ativação nesses neurônios para a expressão e síntese dessas enzimas hidroxilase. Isso significa também que quanto menor a concentração de vitamina D, menor será a produção endógena de noradrenalina, serotonina e também de serotonina, noradrenalina e dopamina. Então, esses três neurotransmissores têm uma correlação direta com os níveis plasmáticos de vitamina D. Então, só para a gente conhecer aqui a terminação nervosa, noradrenérgica, catecolaminérgica, na verdade, né? Depois que, então, a noradrenalina é liberada, ela pode interagir com receptores no pós-sinápticos do tipo alfa e beta, ou pode interagir com, ser recaptada
pela terminação nervosa que a liberou e poder aí com isso ser metabolizada pela monoaminoxidase, limitando, portanto, o processo de concentração plasmática desse neurotransmissor na fenda sináptica. Nós vamos ter, então, essa rota de síntese que é dependente, basicamente, do nosso consumo de proteínas e de peptídeos na dieta. Então, se nós temos aqui uma adequada nutrição celular, essas células recebendo os precursores, fenilalanina, que pode ser convertida em tirosina, e a tirosina em dopa, a dopa em dopamina e a dopamina em noradrenalina. Nós vamos ter, então, com isso, com uma nutrição celular adequada, os níveis basais desses neurotransmissores também vão ser adequados. Duas principais enzimas são responsáveis pela metabolização dessas catecolaminas. A primeira delas é chamada de monoaminoxidase, ou MAO, e a segunda delas é a catecolamina, catecol-ortometiltransferase, a CONT. Então, MAO e CONT contribuem para as concentrações desses neurotransmissores catecolaminérgicos na fenda sináptica. Quanto maior a atividade CONT e MAO, tanto menor será a concentração desses neurotransmissores na fenda sináptica. E menor a capacidade deles de estimularem receptores pós-sinápticos alfa, beta, ou no caso da dopamina, os receptores dopaminérgicos. Vamos começar então com a noradrenalina. A noradrenalina, ela desempenha papel importante no processo de regulação do humor, no sistema de recompensa, no sistema de vigília, é o principal neurotransmissor que nos dá o foco, a direção, a motivação para a concentração. Então, sempre que a gente tem necessidade de prestar atenção em alguma coisa, ou ter um foco específico em uma meta, nós fazemos a produção e liberação de noradrenalina exatamente para estabelecer esse mecanismo de percepção da importância do que se está efetivamente fazendo naquele momento. Ele também, noradrenalina, é um neurotransmissor responsável pela regulação de todo o sistema simpático periférico. Então, ele é muito, como neurotransmissor, noradrenalina, muito importante na regulação do sistema autonômico. E na transmissão, então, ele pode estar, como ele estabelece uma correlação direta de ligação via noradrenalina com sistemas do sistema límbico, com neurotransmissores do sistema límbico, que é a dopamina, nós temos uma importância dele também na regulação do humor no organismo. Segundo a monoamina é a dopamina. A dopamina, que tem os seus efeitos diretamente mediados pela interação com receptores dopaminérgicos, e as principais distribuições da dopamina, das vias dopaminérgicas no sistema nervoso central, envolvem a região nigroestriatal, onde a dopamina é importante para a regulação da intensidade do controle neuromuscular da placa neuromotora no músculo esquelético. Então, alterações funcionais nas concentrações de dopamina na região nigroestriatal são capazes de gerar alterações da capacidade de controle da tensão muscular gerada na placa neuromotora. Isso acontece com bastante frequência na fisiopatologia da doença de Parkinson, onde nós temos uma degeneração nigroestriatal de neurônios dopaminérgicos por um processo oxidativo. Isso leva à formação de sinais clínicos associados à perda do controle motor, à rigidez muscular, aquela marcha lenta, o rosto em uma face sem expressões, o que é um sinal clínico bem definido já para essa degeneração. A dopamina também está presente no sistema dopaminérgico, também está presente no controle da região mesolímbica e mesocortical, o que controla a afetividade, o humor e a percepção de realidade no entorno da pessoa que está liberando esse neurotransmissor. Então, quando a gente fala de alterações dopaminérgicas,
Ao nível do sistema límbico, nós sempre temos uma diminuição da transmissão dopaminérgica relacionada com quadros depressivos e intensificação da produção e liberação de dopamina associados a processos de esquizofrenia, em que o indivíduo tem uma realidade, uma percepção da realidade aumentada e muitas vezes fora do contexto da realidade de fato. Isso leva ao uso de medicamentos antidopaminérgicos para a regulação desse quadro patológico chamado de esquizofrenia. Então, a redução na transmissão colinérgica, dopaminérgica, no sistema mesolímbico gera depressão. O aumento da transmissão dopaminérgica no sistema cortical, mesocortical, produz esquizofrenia. Na região túbero-infundibular, a dopamina também está envolvida no controle da atividade hipofisária. Então, é bem interessante porque ele pode controlar a hipófise a partir da secreção das regiões hipotalâmicas, e isso faz com que a atividade da neuroendócrina da hipófise seja modulada também pela presença de dopamina. E é bem interessante também que quando nós temos a dopamina sendo liberada, modulando o sistema endócrino, todos os eixos glandulares que estão descendentemente abaixo da hierarquia da hipófise também são modulados. Claro, porque quando eu estimulo a hipófise, eu faço a ativação da liberação de hormônios para o controle da tireoide, para o controle da adrenal, para o controle gonadal. Então, na verdade, o controle fino dopaminérgico lá do sistema límbico acaba também tendo envolvimento com todos os sistemas neuroendócrinos descendentes. Então, é bem interessante, é um neurotransmissor muito impactante para a qualidade de vida dos pacientes. Eles interagem basicamente com 5 tipos de receptores, D1, D2, D3, D4 e D5. A serotonina é um outro neurotransmissor igualmente importante na regulação do desempenho das respostas comportamentais e no sistema de recompensa, especialmente no sistema límbico. É aquela sensação de prazer emocional, de recompensa pela atividade produzida e que gera satisfação pessoal. Então, serotonina é bem importante para os processos de geração de uma percepção de harmonia e de recompensa emocional. Também está envolvida diretamente na regulação e controle do sono e vigília. Então, vejam que como ele tem a mesma rota de síntese da melatonina, durante o dia, o triptofano é convertido nas regiões serotoninérgicas em serotonina. Quando a gente tem uma ausência da atividade luminosa, da incidência da luz solar sobre a retina, se desacopla esse mecanismo de síntese de serotoninérgica, deslocando a rota de síntese para a melatonina. Então, nós temos a regulação do sono e vigília. O sono produzido basicamente pela concentração de melatonina, diminuindo a intensidade na produção de serotonina. Quando nós temos a incidência da luz solar, reduz a produção e a atividade do pinealócito, diminui, portanto, a produção de melatonina. E aí aumenta gradualmente a produção de serotonina, preparando o indivíduo para a existência durante o dia. Então, é bem interessante essa regulação do sono e vigília entre a serotonina e melatonina, né? Nós temos também o controle, especialmente porque o sistema límbico tem uma correlação direta com o centro da fome, que é o comportamento alimentar, que é mediado por sistemas também serotoninérgicos. E não é infrequente a gente encontrar pacientes que têm alterações de humor e que manifestam a recompensa de prazer emocional pelo consumo de alimentos. Claro, porque daí o indivíduo come como uma sensação de prazer a ser conseguida, liberando serotonina lá no sistema de controle límbico, e aí isso dá o prazer por esse mecanismo de recompensa. Recompensa emocional a partir da ativação do centro da fome.
e pelo consumo do alimento, obviamente. Drogas alucinógenas, como o LSD, interferem diretamente nessa percepção de realidade associada à serotonina também. A neurotransmissão serotoninérgica, assim como a neurotransmissão noradrenérgica e dopaminérgica, ela depende para a sua síntese de uma rota metabólica que envolve aqui a presença de uma enzima que é a triptofano hidroxilase. Triptofano hidroxilase que é capaz de converter o triptofano em 5-hidroxitriptofano. E essa conversão é a etapa limitante da reação para a síntese de serotonina e também de melatonina. Então, vejam que a expressão dessa enzima, triptofano hidroxilase, ela depende da ativação nos sistemas do sistema de expressão gênica de vitamina D. Então, a vitamina D, ela é capaz de estimular a transcrição do gene sintetizador de serotonina, que é o triptofano hidroxilase 2, o TPH2, no cérebro. Isso diretamente modula a quantidade não só de serotonina, como também de melatonina disponível no sistema nervoso central. Então, vejam que é bastante frequente encontrarmos pacientes que têm hipoavitaminose do tipo D, hipovitaminose do tipo D, e gerar com isso alterações de humor, quadros depressivos, paciente fica sem resposta emocional, e também pacientes com perturbação do sono. Claro, porque deixa de produzir também melatonina, além de deixar de produzir serotonina. Então, é o paciente que é deprimido de dia e que tem insônia durante a noite. Então, isso é bem frequente nesses pacientes com falta de vitamina D. Importante também a acetilcolina. A acetilcolina é o neurotransmissor responsável pelo aprendizado e memória. Ele está diretamente envolvido no processo de armazenamento das atividades que precisam de um aprendizado. Ele tem, além desse mecanismo relacionado à aprendizagem e memória, também interferência direta no controle neuromotor. Então, todos os neurônios, as placas neuromotoras, são moduladas pela liberação de acetilcolina perifericamente, e também na transmissão de interneurônios no sistema nervoso autonômico, e em especial aqui vinculado ao sistema parasimpático. Então, o sistema parasimpático usa a acetilcolina, o sistema simpático usa a noradrenalina. Veja que os dois sistemas autonômicos controlam perifericamente a capacidade de resposta periférica gerada nos órgãos e sistemas. O sistema cardiovascular, sistema digestório, o sistema musculoesquelético e todos os sistemas periféricos que respondem a esse controle autonômico. Nós temos também como ele controla processos de armazenamento de memória e aprendizagem, cognição. Alterações nos níveis de acetilcolina geram mudança na capacidade desse indivíduo de produzir um aumento da capacidade cognitiva, e a degeneração de neurônios colinérgicos está associada à doença de Alzheimer, onde o paciente tem uma perda gradual e progressiva de neurônios colinérgicos pela formação de proteínas beta-amiloides e degeneração oxidativa desses neurônios. E isso faz com que a gente diminua a liberação de acetilcolina e faça uma intervenção negativa no processo cognitivo e de armazenamento de memória. Então, é bem interessante. Neurônios colinérgicos que têm como precursor dois elementos para a síntese de acetilcolina. O primeiro deles é a colina, que vem da nossa alimentação ou da própria degradação de acetilcolina na fenda sináptica. Então, a colina é o principal dos elementos que é captado na terminação nervosa e conduzido para a síntese de acetilcolina junto com a acetilcoenzima A, que vem lá do metabolismo das mitocôndrias. Então, as mitocôndrias produzem acetilcoenzima A, o neurônio capta colina e isso, numa reação enzimática, gera acetilcolina.
que é incorporada nessas vesículas sinápticas e fica então apta a ser liberada. Uma curiosidade também é que a acetilcolina, depois que ela é liberada na fenda sináptica, ela sofre a ação rápida de uma acetilcolina esterase que degrada, então é uma esterase, já que a acetilcolina é um éster de colina, então ele faz o processo de esterificação para a síntese da acetilcolina. Uma esterase rompe essa ligação éster e libera os precursores. Então, libera acetato e libera colina para o meio interstício interneuronal. E é por isso que, quando nós precisamos aumentar os níveis de acetilcolina na terminação nervosa, nós temos como alvo farmacológico, muitas vezes, a enzima que degrada a acetilcolina, que é a acetilcolinesterase. Então, inibidores da acetilcolinesterase tendem a aumentar a transmissão colinérgica e melhorar o processo cognitivo nos pacientes, em especial aqueles portadores de doenças degenerativas neuronais, que é a doença de Parkinson. Acetilcolina que age, então, em dois grupos de receptores, muscarínicos e nicotínicos. Os muscarínicos são acoplados à proteína G, são chamados, então, de metabotrópicos, e os nicotínicos são acoplados a canais iônicos, envolvem aqui o que a gente chama de receptor ionotrópico. Nós temos, então, além disso, neurotransmissores com características de aminoácidos, é o caso do GABA. O GABA é o principal, o ácido gama-aminobutírico, é o principal neurotransmissor depressor do sistema nervoso central. Então, ele funciona dentro de interneurônios cuja ação principal é reduzir a intensidade de geração de estímulos excitatórios. Então, sempre que nós temos uma necessidade de estabelecer um freio na neurotransmissão excitatória, a gente libera a GABA para conter a liberação desses neurotransmissores. Então, ele controla isso através de receptores específicos, chamados GABA-A, e o GABA-A está diretamente ligado a canais de cloreto. E esses canais de cloreto, uma vez ativados pelo receptor, são capazes de aumentar a permeabilidade ao íon cloreto e gerar uma hiperpolarização das membranas neuronais que contêm o neurotransmissor excitatório. Isso faz com que a gente tenha uma diminuição da excitabilidade neuronal e um efeito de redução da neurotransmissão excitatória. Além disso, ele é usado como um neurotransmissor para o controle do comportamento e do humor, e ele é muito amplamente distribuído no nosso organismo. E o seu receptor é o principal alvo terapêutico farmacológico de ação dos benzodiazepínicos e barbitúricos. Dois grandes grupos de receptores para o GABA, GABA-A e GABA-B. O GABA-A está eminentemente presente no sistema nervoso central, o GABA-B mais presente no sistema periférico. Ambos têm efeitos inibitórios, tanto centralmente quanto perifericamente. A neurotransmissão GABAérgica tem uma relação íntima e direta com a transmissão glutamatérgica, pela presença de uma enzima chamada glutamato descarboxilase, que faz a conversão unidirecional de glutamato em GABA. Como nós falamos na aula passada, o glutamato ele precisa ser convertido em glutamina para que a glutamina, em sendo absorvida pelos neurônios, possa ser reconvertida em glutamato ao nível da terminação nervosa e incorporada dentro das vesículas na forma de glutamato. E o glutamato, uma vez liberado, ele encontra a glutamato descarboxilase, que em neurônios GABAérgicos, que contêm o GABA como neurotransmissor, são capazes agora de converter o glutamato em GABA e estocar o GABA nas vesículas sinápticas, esperando o momento de liberação para o efeito farmacológico. Interessante a gente saber que essa correlação glutamato, que é o principal neurotransmissor excitatório, e GABA, que é o principal neurotransmissor inibitório,
pode sofrer uma série de efeitos fisiopatológicos de outros componentes celulares e ou informações fisiológicas que fazem com que essa rota de síntese do GABA possa ser aumentada ou reduzida. Então, lembrando que, e reforçando, sempre que a gente tem aumento do número de moléculas de glutamato no processo da neurotransmissão, nós temos um aumento da intensidade de estímulos excitatórios no sistema nervoso central. Sempre que nós temos um aumento de GABA no sistema nervoso central, nós temos um efeito inibitório no sistema nervoso central, um efeito sedativo, um efeito de diminuição da neurotransmissão excitatória. Veja que a principal enzima que faz essa conversão é a glutamato descarboxilase e que sofre influência direta de vários elementos, como, por exemplo, infecções. Então, pacientes que tenham infecções e ou inflamações, esses pacientes têm uma redução da atividade dessa enzima, glutamato descarboxilase, aumentando a concentração de glutamato e, portanto, gerando um efeito de produção excitatória, ou de irritabilidade, ou de mecanismos relacionados à hiperativação dos neurônios, normalmente gerando efeitos ansiogênicos. Então, o aumento do glutamato está relacionado a efeitos ansiogênicos. Veja que a inflamação, além de inibir a glutamato descarboxilase, também inibe a glutamina sintetase. Então, impede que o glutamato seja convertido em glutamina e mantém os níveis mais altos de glutamato. Outros fatores interessantes que também reduzem a produção de GABA é o déficit de vitamina B6, associado a um déficit de magnésio, ou ainda a geração de eventos estressores que levam a um aumento da atividade uma inibição da atividade de conversão de glutamato em GABA, mantendo níveis glutamatérgicos mais altos e, portanto, gerando eventos ansiogênicos. Para compensar isso, nós temos promotores da conversão de glutamato em GABA, é o caso do uso de probióticos e determinadas cepas de probióticos capazes de regular o efeito ansiogênico, convertendo glutamato em GABA. A atividade de suplementação com GABA ou a regulação do processo de zinco e cobre, das relações zinco e cobre no sistema nervoso central, que permite, com isso, a mobilização adequada da abertura desses canais de cloreto, do receptor GABA-A associado, então, aos canais de cloreto. Então, o sistema GABAérgico é bem interessante porque ele é o principal freio no processo de regulação fisiológica neuronal. O glutamato, por sua vez, como a gente já mencionou, é o principal neurotransmissor excitatório no sistema nervoso central. Ele também, como o GABA, é muito amplamente difundido e ele pode gerar, dependendo das concentrações às quais ele é encontrado nos neurônios, gerar um efeito de excitotoxicidade. Ele gera uma ativação tão grande que aumenta muito o influxo de cálcio, levando aí esse neurônio a um processo de apoptose pelo aumento do cálcio e ativação do sistema caspase cálcio dependente. Então, todos esses contextos de ativação glutamatérgica podem estar implicados aí no surgimento de doenças neurodegenerativas. Então, quando a gente tem uma redução, em especial nos pacientes que são portadores já de um déficit de transmissão neuronal, como no caso de Parkinson, no caso de Alzheimer, ou no caso de demência, quando a gente bloqueia os níveis de interação do glutamato com seus respectivos receptores, com antagonistas glutamatérgicos, em geral a gente consegue frear ou reduzir a intensidade da degeneração neuronal nesses pacientes. Então é bem interessante que a gente
tenha essa noção. Glutamato excitatório, GABA inibitório. Glutamato em altas concentrações pode gerar efeitos ansiogênicos e em altas concentrações pode gerar também citotoxicidade neuronal, levando à degeneração por ativação do sistema caspases. Glutamato em concentrações normais regula a atividade excitatória, em concentrações muito baixas estão envolvidos na geração de ansiedade, quando ele está abaixo do seu limiar adequado. Então, é preciso controlar esses processos de síntese desses dois neurotransmissores importantes. Glutamato, que tem como receptores específicos kainato, AMPA e NMDA, especialmente importante aqui o receptor NMDA, N-metil-D-aspartato, que responde pela grande maioria dos efeitos associados à incorporação de cálcio dentro dos neurônios, então envolvidos no efeito excitatório central. Nós temos ainda receptores do tipo metabotrópicos do glutamato, mGlu1, mGlu2, mGlu3, 4, 5, 6, 7. Sobre a transmissão glutamatérgica, é interessante a gente saber que, para que ela possa acontecer de fato, o glutamato é convertido em glutamina ao nível das células astrocíticas, dos astrócitos. Então, as células da glia ou os astrócitos são capazes de captar o glutamato e convertê-lo em glutamina. E a glutamina, sendo liberada no espaço intersináptico dos neurônios e no espaço intercelular, no espaço da glia, são captados pelos neurônios glutamatérgicos, onde a glutaminase é capaz de transformar a glutamina em glutamato, que vai ser incorporado nas vesículas sinápticas para ser liberado. Uma vez liberado nessa fenda sináptica, o glutamato é capaz de interagir com todos os seus respectivos receptores e gerar um aumento da intensidade de efeitos excitatórios centrais. Vejo que é curioso também que a gente pode fazer essa modulação da transmissão glutamatérgica, que eminentemente é excitatória, com várias substâncias exógenas. É o caso da vitamina B3, que auxilia aqui no controle da atividade dos receptores de glutamato, a L-carnitina, ginkgo biloba, rhodiola rosea, que são chamados de drogas nootrópicas, que têm uma atividade de melhora da performance e do desempenho cognitivo e também da atividade de modulação da intensidade de estímulos para percepção cognitiva e memória e aprendizagem. E baseado nessa discussão dos neurotransmissores, nós encontramos uma revisão bem interessante em que o autor traz plantas medicinais que estão diretamente envolvidas no processo de regulação da atividade do funcionamento neuronal. E com isso podem ser usados tanto para fins de reduzir a intensidade do estímulo quando nós temos um quadro de ansiedade, ou estimular a resposta excitatória pelo aumento da transmissão serotoninérgica, noradrenérgica e dopaminérgica. E isso faz com que a gente possa modular os diferentes quadros fisiopatológicos, em especial associados à ansiedade, depressão, e ou ainda prevenir os processos de perda da memória no caso de Alzheimer, no caso de controle neuromotor periférico, no caso da doença de Parkinson, e também todos os mecanismos que envolvem a neurotransmissão no sistema nervoso central. Então era isso por hoje. Nos vemos no próximo encontro e espero vê-los fortes e felizes em muito pouco tempo. Até lá!